Ah, mas se eu for gay, eu vou ter que fazer também o que gay faz, né? Parei a minha corrida aqui na praia para te explicar quais são as 3 situações que definem esse tipo de polêmica que causa quando alguma celebridade, igual o Whindersson Nunes, afirma no podcast, numa entrevista, que ele de repente tem anseios homossexuais. Eu sou gay, cara. É, mano. Um cara de 1,90 m, lutador de jiu-jitsu. Lindo. Bonitão, cara. E aí eu comecei, bicho, a olhar esse cara diferente, assim, interessante. Você declarou que, poxa, será que eu sou gay? Um carinho, um afeto. E o cara me tratando bem, tava acordando todo dia com remédio na mão. Bom dia, bebê. Aquela vozinha, né? Cedão, assim, eu olhava assim pra ele. Eu falava, para, me dá esse remédio aqui. Para, né? Besta. Bobo. Aí o cara reflete, mano. Aí um dia eu tava na sala em casa e eu pensando assim, cara, eu acho que talvez seja isso que seja o meu problema da minha vida. Ah, é? Passou isso pela sua cabeça? Eu sou gay, cara. É, mano. Ah, mas se eu for gay, eu vou ter que fazer também o que gay faz, né? E que causou esse burburinho todo, essa quantidade massiva de vídeos, tanto zombando, de vídeos citando, de vídeo falando, nossa, que interessante, um homem desconstruído se descobrindo pelo desejo por outros homens. Quais que são as 3 verdades ocultas em cada uma dessa perspectiva e tentativa de explicar que isso é totalmente normal e que isso deve ser admirado ou criticado? Aonde estão as 3 verdades reais sobre o porquê que declarações assim de um cara igual o Whindersson Nunes se viraliza tanto no nosso contexto Brasil? A partir de hoje, não sou mais homem, agora eu sou mulher. Alguns estrangeiros, não estive ainda em nenhum país estrangeiro, praticamente a vida inteira aqui, quase 40 anos somente no Brasil, mas o meu conhecimento a nível, ao menos intelectual, a nível de livros estudados, livros, perspectivas, cursos, enfim, ele consegue me fazer perceber, ao menos na nossa realidade latino-americana não apenas, mas a nossa realidade brasileira, a nossa realidade de perspectiva e mentalidade, de caranguejo no balde, e como isso define os 3 motivos do porquê que notícias assim viralizam para o Whindersson Nunes. E eu sou o Rony Tubarão. Vamos lá então, as 3 verdades. A primeira e a segunda verdade, eu vou citá-las em ordem reversa. Porque o brasileiro ama 2 coisas sobre alguém que se torna uma personalidade vinda do nada. E a coisa que ele mais ama, eu vou falar como segundo plano, porém, é literalmente aquilo que o brasileiro mais adora. Mas na explicação você vai compreender melhor. Existe uma coisa que o brasileiro adora. Em especial, a massa brasileira, ela é apaixonada por outros brasileiros, outras pessoas que venham ou vieram de situações financeiras muito desprestigiadas, como no caso do Whindersson, ou seja, lá do cantão do Piauí, ele veio do nada e ele se tornou essa personalidade, essa autoridade da comédia, essa autoridade da comunicação. E isso encanta muito os brasileiros, em especial, como eu já falei, os brasileiros que se apropriam de uma espécie de esperança. Quando um pobre, ele vê um outro cara que já foi pobre, saindo da extrema pobreza, se tornando uma personalidade, se tornando rico. Isso causa para ele uma espécie de afago no seu ego, um pouco de afago na sua mente, no sentido que é uma forma indireta de demonstrar que sim, é possível de repente você sair da extrema pobreza, de lugares muito terríveis, sem alcance do poder público, sem o alcance financeiro, e você angariar e atingir resultados estratosféricos como o resultado do Whindersson Nunes. Então, a primeira percepção, a primeira verdade é: pessoas que vieram do nada realmente são encantadoras, encantam todos aqueles que estão em situação de dificuldade. Ou seja, a grande massa nacional é obviamente pobre, ganha muito mal, a renda per capita do brasileiro é muito baixa. Então esse tipo de pessoa se inspira e gosta de ver quem saiu do nada e atingiu o topo. Mas essa é a segunda coisa que esse tipo de pessoa mais gosta. Isso até é subconsciente, eu não acredito nem que isso seja uma percepção racional. Eu creio que isso seja um julgamento subconsciente, porque
a coisa que esse tipo de pessoa mais ama não é assistir um brasileiro transcendendo a sua existência e suas origens, se tornando multimilionário, famoso, um líder na comunicação. O que ele mais ama assistir é a derrocada do ídolo. Pode observar, a Juliette no Big Brother, quando ela alavancou saltos ornamentais para o infinito e além no seu BBB 21, aquilo foi maravilhoso, ela representou várias mulheres empoderadas e aquilo trouxe muita esperança, bem como assim com que ela se tornou uma personalidade, aquilo que se esperava dela, num programa tal como o Big Brother, e ela se tornando então cantora, surgiu os questionamentos. Por quê? Nada mais atrai a atenção, o desejo, a ânsia do público do que você assistir aquele que você torceu chegar no topo, caindo terrivelmente. E isso, infelizmente, aconteceu com o Whindersson Nunes. Você percebe que ele conquistou tantas coisas e você percebe pelos comentários que você tem em rodas de amigos. Ah, mas se eu fosse o Whindersson Nunes, eu jamais ficaria depressivo. Pô, o cara tem milhões, ele pode ter o que ele quiser, o carro que ele quiser, viajar para onde quiser, ele pode comer o que quiser, ele pode ter as mulheres que quiser, ele pode fazer, ser e ter e estar o que quiser. Então eu, no meu julgamento daquele momento, que não passei pelas situações, pelas agrurras, pelas intempéries mentais, interpretativas da mente de Whindersson, tenho a arrogância de afirmar que aquilo seja um não direito dele, o direito de se deprimir, o direito de pensar em desistir, o direito de se internar numa clínica de reabilitação. E aí vem a terceira situação, que é algo um pouco mais oculto, que é algo não muito falado na nossa sociedade tradicional, que é a terceira verdade. Que quando alguém chacoteia a declaração de Whindersson de que ele acredita ser homossexual, se bem que se você assistir a entrevista, ele não vai falar que é homossexual. Ele vai citar até em tom jocoso ou de piada aquele momento em que um rapaz alto, forte, de 1,90 m ou mais, que é estilo jiu-jiteiro, com carinhos e afagos o acordava para dar o remedinho, né? Acorda aí, bebê, o remedinho. E ele falou que aquilo mexeu com ele, ou seja, ele deixou entender que ele teve desejos homossexuais. Ele deixou perceber para o seu interlocutor, que era o Vilela, que ele tivesse naquele momento um desejo, talvez, por uma pessoa do mesmo sexo. E aí, como eu sou um dos seguidores do princípio da não agressão, pergunto a você, qual que seria o problema de um homem gostar de outro homem, ou de uma mulher de outra mulher, sendo que isso não me atinge em nada, nem direta, nem indiretamente. Ou seja, nem sequer eu tive ainda a felicidade de conhecer o Whindersson Nunes. Eu, como também um comediante, não sei se você me segue aqui, você deve saber que eu sou policial, tatuador, cantor e compositor, escritor, humorista, comediante, escritor, redator, empresário, enfim. E uma das profissões que eu gosto muito, tendo até escrito um livro chamado Escola do Stand-Up, que você pode ter o contato aqui embaixo, você pode adquirir em formato e-book, também em livro físico, bem como um curso de comédia, eu como um apreciador, um estudioso, um consumidor de comédia, adoraria conhecê-lo, ou seja, e ainda não tendo tido este feito na minha vida de conhecê-lo, o que afinal de contas e caralhas, a declaração dele, ou o desejo oculto dele, que ele explanou a nível internacional nas redes mundiais de computadores, tem a ver com a minha percepção de mim mesmo, com a minha realidade. E eu vou explicar o que é. A grande massa brasileira, a mesma massa que adora ver quem saiu do nada chegando ao topo, e a mesma massa que adora ver quem chegou ao topo sucumbir e decair em desgraça, é a massa que, quando zomba disso, quando faz isso se tornar uma notícia que deve ser espalhada, ela se sente superior. Ela pensa indiretamente que, poxa, se você, de repente, tem esse tipo de percepção de desejo, ou você pode chamar de comportamento relacional, você deve ser visto como um cidadão de segunda categoria. Essa, infelizmente, é uma verdade. Nós ainda detemos muitos preconceitos que não envolvem a minha pessoa. Ou seja, grande parte das pessoas afirmam até publicamente que não se importam de ter amigos e têm a sua opção ou preferência sexual por pessoas do mesmo sexo. Porém, ao serem indagados aí, ou até mesmo no seu submundo intelectual, não afirmam que teriam a mesma percepção de aceitação caso esta pessoa que se relacionasse com outra pessoa do mesmo sexo fosse um irmão seu, um filho seu, um amigo próximo que
por alguma razão se descobriu com desejos por outro homem. O que eu estou querendo dizer? A terceira perspectiva é: nada apetece mais a plateia do público que torce inicialmente com palmas e elogios àquele que conseguiu transgredir os tentáculos que sustentam a pobreza, ou seja, ele conseguiu quebrar muitas barreiras, atingindo grandes patamares de realização e sucesso, que são as mesmas pessoas que se divertem ao ver aqueles que no início foram aplaudidos e começam a ser criticados porque sucumbiram em desgraça por algum momento, por perspectiva de não realização mental, ou por depressão, ou por algum tipo de acontecimento que fizesse com que ele ou fosse preso, como você vê em casos de famosos artistas que ficam ou pobres, ou perdem tudo, ou são presos, ou cometem erros. Por quê? Porque nós somos egoístas ao ponto de achar que nós somos perfeitos. Ele, como uma estrela, ele, como ele ousa pensar diferente de mim, como ele ousa mudar o comportamento e o pensamento, como ele ousa cometer ações que, segundo o que eu acredito, seja condenáveis segundo a minha percepção de vida. Isso merece sim ser condenado e merece ser julgado como inferior. E para selar esse caixão interpretativo do conjunto da população que nós temos aqui nacional, você tem grande parte das pessoas, e até pessoas que de repente têm ou comportamentos ou atração por pessoas do mesmo sexo, mas que são enrustidas, que são retidas em seu desejo, elas julgam aquele que tem a coragem de afirmar que, olha, eu pelo jeito tenho me descoberto com desejos por pessoas do mesmo sexo. Isso não há problema nenhum, ok? Porém, esse tipo de pessoa, e não são poucas pessoas, porque as notícias elas se espalham com uma grande velocidade porque comprovam essa minha teoria afirmativa embasada em dados, lógicas e raciocínio, que, sim, quando você comenta, quando você faz piada, você viu lá, o Whindersson, pô, é gay, porra, daqui a pouco ele vai querer ficar com o Vitão, é uma forma de você se sentir superior, porque subconscientemente, dentro da sua mente, você percebe que alguém que estava em condições iguais à sua, ou até condições iniciais, piores que a sua, vindo de um lugar muito mais difícil, sem condição financeira, e ele conseguiu ascender financeiramente, ascender socialmente, ascender mercadologicamente. E isso, de certa forma, provava que você foi ou incompetente ou preguiçoso o suficiente para não conseguir também transcender a sua existência tendo resultado. E nada melhor para te fazer sentir bem do que ele cresceu no início, mas opa, ele cresceu demais. Esse cara está muito lá em cima, ele prova de que qualquer um pode conseguir desde que tenha um pouco de dom, vocação, talento, ou inspiração ou muito trabalho focado na aprendizagem. Ou seja, o que magoa as pessoas, que é demonstrada indiretamente nos compartilhamentos, nas chacotas, nos comentários, é o julgamento de que essa pessoa se sente superior a um Whindersson, ou aquele que daquele momento do seu patrão, é muito comum no patrão, né? Você tem um patrão e fala, não, esse patrão, esse cara é meio esquisito, ele é meio viado. No sentido que, caso ele fosse, ou caso ele seja, qual o problema? Como se isso fosse algum tipo de defeito, como se fosse algum tipo de demérito. A sua perspectiva individual de atração não devia ter esse tipo de resultado. Eu sou Rony Tubarão, essa é a minha perspectiva de mundo, sempre trazendo para você opiniões embasadas em dados, fatos e lógica. Eu deixei aqui embaixo alguns links importantes no curso de comédia gratuito, um curso de desenvolvimento pessoal, onde você vai aprender tudo que eu aprendi em mais de 21 anos sobre desenvolvimento pessoal e sucesso, tudo que eu aprendi em mais de 100 mil reais investidos na minha autoperspectiva de criação de mim mesmo, bem como mais de 100 mil reais investidos de cursos, palestras, mentorias, treinamentos, livros, enfim. E no final tem um recadinho especial. Eu sou o Tubarão, me siga para ter diariamente não apenas a notícia que de repente está bombando no Brasil, no mundo, mas uma observação sempre com 3 pontos que provavelmente a grande massa e maioria das pessoas não estão percebendo. Eu sou o Tubarão, um forte abraço e até a próxima opinião ou próximo comentário. E é isso aí. Rony Tubarão. Vamos lá, eu sou o Rony Tubarão, além de comediante, né, desde 2024 eu sou policial, tatuador, cantor e compositor, escritor já de 2 livros publicados, humorista, palestrante, youtuber, roteirista. Nós vamos juntos desvendar os mistérios, os segredos da comédia, como é que você pode se tornar muito mais engraçado sem depender de dom, talento, vocação e nem de inspiração divina. Essa é a proposta. Eu sou o Rony Tubarão, 40 anos de idade, já passei por muita coisa da vida, vim da extrema pobreza, li mais de 1.300 livros,
o que me levou a me tornar policial militar, tatuador, cantor, compositor, escritor, humorista, palestrante, youtuber e esse monte de coisa de títulos que no final da vida isso não valerá nada, pois todos nós transcenderemos a existência e nos tornaremos alimento de vermes. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer? A gente pode aprender tudo que eu já aprendi até aqui, com essa minha gana de descobrir, de estudar, de chegar mais longe de um jeito mais simples e fácil. E esse é o meu pedido. Eu peço que você se inscreva para você aprender um pouco mais sobre o cotidiano, sobre vida adulta, sobre mentalidade, sobre corpo e saúde, sobre network, pessoas, relacionamentos, liderança, humor, dinheiro, como sair das dívidas, como desenvolver a mentalidade. E claro, sempre com um toque de humor, divertimento. Vou disponibilizar para você também diversos cursos, treinamentos totalmente gratuitos. E livros também que você pode adquirir e treinamentos que vai estar na descrição do vídeo e também no link da bio.